Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um vídeo do canal Missões na Rede. E hoje nós estamos dando início às nossas aulas da Escola de Discípulos Graça Abundante. Esse é o nosso novo projeto aqui do canal Missões na Rede, proporcionar a base da nossa fé, um discipulado para nossos irmãos novos convertidos e também para aqueles que já estão há mais tempo aí caminhando com o Senhor. Precisamos conhecer mais do amor do Pai, do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje é a nossa primeira lição aqui da Escola de Discípulos Graça Abundante. Antes da gente começar nossa aula, é importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, todo crente, toda pessoa que procura o conhecimento de Deus de forma impessoal, ou seja, apenas procura informações sobre Deus, sem colocar na prática da sua vida pessoal, isso se torna um erro, um pecado. Então nós temos que conhecer por que eu quero conhecer a Deus. Não só para adquirir conhecimento, para dizer que sei uma coisa a mais do que os outros. Não. Eu quero conhecer a Deus porque quanto mais eu conheço a Ele, mais eu posso amá-lo, mais eu posso obedecê-lo, mais a minha relação com Ele pode ficar profunda, sincera, mais eu posso ser trabalhado por Ele. Então eu tenho que conhecer, eu tenho que querer o conhecimento de Deus de uma forma pessoal, não só para amontoar conhecimento. A segunda coisa é que sim, é possível conhecer a Deus. Na época do apóstolo João, eles tinham uma seita naquela época que dizia que Deus é tão profundo, é tão grande que o ser humano não tem capacidade de conhecê-lo, né? Dizendo que era uma escuridão, uma coisa que não tinha como conhecer. Mas o apóstolo João veio com a mensagem dizendo: esta é a mensagem que nós anunciamos, que Deus é luz, Ele é luz, e Ele pode ser, sim, conhecido. Uma Bíblia diz lá em João, capítulo 17, e o versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então sim, meus amigos, é possível conhecer a Deus. E eu convido você para entrar nessa caminhada junto conosco de discipulado. Vamos aprender junto a palavra de Deus. Nós estamos numa escola onde você pode colocar suas perguntas aí nos comentários desse vídeo. Você pode divulgar com seus irmãos novos convertidos, fazer grupos de estudos, porque nós vamos estudar aqui a palavra de Deus em forma de discipulado, no sentido de ser ensinos para a nossa vida. Nós sabemos que discipulado é mais do que isso, é convivência, é a vida de Deus em nós, mas a base de tudo é a palavra de Deus. Então eu convido você para essa jornada, tire esses 10 minutos ou menos do que isso para estar nos acompanhando nessa escola de discípulos que vai ser uma bênção para a nossa vida. Para essa primeira lição e no decorrer de todas as nossas lições aqui na Escola de Discípulos Graça Abundante, nós vamos usar um material abençoado, é o livro do pastor Paul Washer, O Único Deus Verdadeiro. Esse livro você pode baixar ele de graça no site do Voltemos ao Evangelho. Foi traduzido, liberado, para que a gente pudesse estudar junto a palavra de Deus sobre a majestade desse Deus Todo-Poderoso. Eu vou deixar aí para os irmãos Voltemos ao Evangelho. Lá você pode achar esse livro, O Único Deus Verdadeiro, do Paul Washer. Esse Deus pode ser conhecido, ele é tão majestoso e maravilhoso que a vida eterna é baseada nisso. Veja o que Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Nem a eternidade toda vai revelar toda a grandeza de Deus. Então, é como se a gente tivesse uma missão impossível, tentar conhecer a Deus. Mas é possível, porque Jesus Cristo veio à Terra revelar quem o Pai era. E através do Espírito Santo morando em nós, nós podemos ter o conhecimento de Deus, o conhecimento do Pai. Então seja bem-vindo na primeira aula da Escola de Discípulos Graça Abundante, tá bom? E a nossa primeira lição de hoje vai ser: Deus é um. É a nossa primeira lição. Vamos conhecer vários aspectos da glória de Deus, da majestade de Deus,
Mas a primeira é essa: Deus é um. Vejamos o que diz aqui o pastor Paul Washer acerca disso. É o testemunho das Escrituras que existe somente um Deus verdadeiro. A crença em um único Deus é normalmente referida como monoteísmo. O que quer dizer essa palavra monoteísmo? Vem do grego mono, que quer dizer um, mais theos, que quer dizer Deus, ou seja, um Deus. A crença em mais de um Deus é chamada de politeísmo. Do grego poli quer dizer muitos. A fé cristã, ela é monoteísta. Ou seja, nós cremos em um único Deus verdadeiro. Mono é um, monoteísmo. Theos, Deus. Um Deus. Nós cremos no único Deus verdadeiro. Por exemplo, os indianos, a maioria deles são politeístas. O que é poli? São muitos, ou seja, eles acreditam em muitos deuses. Mas a fé cristã, ela é baseada no conhecimento de um único Deus verdadeiro. Meus irmãos, o que é que a palavra de Deus diz? Lá em Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 4. Você pode nos acompanhar aí. Em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, para os nossos irmãos novos convertidos, é o 5º livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 6 e o versículo 4, a palavra de Deus afirma algo poderoso. Vamos ler juntos? Você pode aí pegar a sua Bíblia e abrir em Deuteronômio, capítulo 6. Você pode nos acompanhar na nossa primeira aula hoje abençoada da Escola de Discípulos Graça Abundante. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Eu estou lendo na NVI, na Nova Versão Internacional. Então, o testemunho da palavra de Deus é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o único Senhor. Não existe Deus fora dele. Um Deus somente. Existe apenas um Deus verdadeiro. Mas é importante entender que a palavra um vem da palavra hebraica Echad, ou seja, um E-C-H-A-D, Echad. A palavra um vem da palavra hebraica Echad, que geralmente se refere a uma unidade de mais de uma pessoa. Entenda bem, isso é muito importante para os irmãos entenderem a nossa próxima aula. Existe um só Deus, mas a palavra um vem de uma palavra hebraica que quer dizer uma unidade de mais de uma pessoa. Por exemplo, lá em Gênesis 2:24, nós lemos assim: serão ambos, isto é, o homem e a mulher, uma só carne. Olha o termo uma só carne, ou seja, uma unidade de mais de uma pessoa. Lá em Esdras, também, capítulo 13, o versículo 1, diz assim: ajuntou-se o povo como um só homem. O povo todo como um só homem, ou seja, uma unidade de mais de uma pessoa. Essa verdade terá grande importância na segunda parte do nosso estudo, onde iremos aprender que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, nosso Deus é o único Senhor, Deus Todo-Poderoso. É um só Deus, mas entenda o que significa a palavra um. Uma unidade de mais de uma pessoa. Porque nós cremos que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vamos entender melhor sobre isso na nossa próxima aula, na continuação dessa verdade de que Deus é um. Mas ele é o único Deus verdadeiro existente como uma trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Para a gente trazer na prática a palavra de Deus para a nossa vida, acerca desse conhecimento que Deus é um, como deve ser o nosso coração em relação a esse Deus. Lá na palavra que a gente leu, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a Bíblia fala como deve ser o nosso coração em relação a esse conhecimento de que Deus é um.
Como fica o nosso coração ao saber que existe um Criador dos céus e da terra, um Senhor Deus Todo-Poderoso, um único Deus verdadeiro? Como fica o nosso coração? A Bíblia diz em Deuteronômio 6:4, né? Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Como o nosso coração deve se portar diante dele? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Bendito seja Deus. Então, o conhecimento que nós temos de um único Deus verdadeiro deve provocar dentro do nosso coração um amor genuíno por esse Deus, porque Ele nos amou primeiro e se entregou por cada um de nós. E agora nós podemos, amor de volta. Ele nos amou primeiro e nós podemos levando o amor de volta para o Pai. Há muitos versículos da palavra de Deus que afirmam essa verdade de que Deus é um só. Vamos ler aqui mais um versículo para você aí que é novo no reino de Deus. Para você também que já tem mais tempo, vamos ler. Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 43 e o versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 43 e o versículo 10 diz assim. Isaías 43, 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, versículo 11. E além de mim não há Salvador algum. Bendito seja Deus. Então, antes dele nunca houve e depois dele nunca haverá um Deus poderoso e maravilhoso como é o Senhor dos Exércitos. Ele diz, não há nenhum que é Salvador como eu. Porque na história da humanidade não existe nenhum Deus que se entrega pelos seus servos, pelos seus súditos. Mas o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, tão santo e precioso, que ele se tornou um homem para morrer numa cruz por causa do nosso pecado, sendo julgado como culpado, sendo ele inocente, mas morreu naquela cruz, trocou de lugar com a gente para nos dar a vida, nos dar amor, nos dar perdão e salvação e nos adotar como filhos na sua família. Ele ressuscitou ao terceiro dia para mostrar que de fato era verdadeiramente quem dizia ser. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus é um. Foi a nossa primeira lição de hoje. Existem ainda outras referências, Isaías capítulo 45 e o versículo 18. Você também pode ler lá Isaías 45 e o versículo 18, que diz assim: Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Glória a Deus. Ele criou os céus e a terra, ele não fez ela para estar vazia, ele foi o único criador de todas as coisas, ele diz, fora de mim não há outro. Então a primeira verdade sobre Deus, que você, amigo novo convertido, você aí do nosso canal Missões na Rede, você aluno da Escola de Discípulos Graça Abundante, a primeira verdade que você precisa entender é o seguinte, Deus é um e não há Salvador como o nosso Deus. Nós vamos mergulhar no conhecimento de Deus, nós vamos nos aprofundar mais nisso, tenha paciência, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a Trindade. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É três deuses? Não, não é três deuses, é apenas um, mas eles existem como três pessoas distintas. Mas como assim? Esse é o mistério da Trindade. É um mistério que é impossível do ser humano entender na totalidade. Mas nós podemos compreender alguma coisa acerca disso. Então eu te espero na nossa próxima aula. Viu, aluno? Eu também sou aluno, nós vamos aprender juntos. Você está na classe de discipulado da Escola de Discípulos Graça Abundante. Essa foi a nossa primeira aula de hoje. Deus é um. E como você deve viver diante dessa realidade? Amando a Deus acima de todas as coisas. Deus em Cristo abençoe. Não esqueça de ler a sua Bíblia. E até o próximo vídeo, querendo Deus, onde vamos falar sobre Deus é uma trindade. Pai,
Filho e Espírito Santo. Nós vamos estudar muito, vamos falar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre igreja, sobre tanta coisa. E você pode deixar suas dúvidas, suas perguntas aí nos comentários, comenta, compartilha esse vídeo com os novos convertidos. O nosso propósito aqui é lançar uma base firme de fé para os nossos irmãos andar na presença do Pai. Fique com o Senhor Jesus e a gente vai ficar aqui. Não esqueça, olhe para Cristo, tá bom? Deus abençoe. Até mais, querendo Deus. Um abraço em nome de Jesus. Tchau, tchau.